Boa noite a todos. Daremos início hoje à audiência pública ao processo em discussão de apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária, projeto de lei 1264/2023, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento ao disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário de audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. O secretário ou seu representante terá 20 minutos para fazer a explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos e aos demais interessados por 3 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Eu convido para fazer parte da mesa o nosso diretor do Tesouro, doutor Oscar Otávio Bonilha Neto, representando o secretário da Fazenda, Ibrahim. O Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão de planejamento financeiro, Departamento do Tesouro, que fará a explanação. Fábio Roberto Pavão, diretor de despesas. Patrícia Paulino, diretora de planejamento orçamentário. Márcio Barbosa, assistente de gestão pública, Departamento de Tributos. Presentes o vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Edmilson Souza, vereadora Márcia Tasquete, vereador Rafael Acosta, vereador Lamé, vereador Janete Rocha Petá, vereador André Alves e vereador Geleia Protetor. Posteriormente, passem aí os nomes dos assessores que estão representando vereadores. Eu vou passar, o doutor Oscar já solicitou para passar direto para o Guilherme fazer a explanação por 20 minutos, até 20 minutos. Por favor, com a palavra. Uma boa noite a todos, nobres vereadores, colegas, todos que nos acompanham presente ou remotamente. Vimos hoje apresentar o projeto de lei 1264 de 2023, a LDO de 2024. São objetivos da LDO. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das 3 peças orçamentárias que compõem o orçamento, e ela vai ter a função de fazer o link entre o PPA, o Plano Plurianual, o nosso plano de médio prazo, e, de fato, a Lei Orçamentária Anual. A LDO, ela se objetiva, primeiramente, a estimar receitas, a fixar despesas e estabelecer metas físicas e fiscais. Eu vou me permitir aqui alongar um pouco mais nessa fala. Acompanhando ontem a audiência da saúde, percebi a angústia dos que aqui estavam presentes quanto à falta de informações de detalhamento quanto a despesas. E aqui eu vou dizer o quê? A LDO ela se propõe a alicerçar um caminho que vai culminar lá com a Lei do Orçamento, que vem posteriormente. A Lei do Orçamento, bastante detalhada, tanto nas receitas quanto nas despesas, só a título de curiosidade, na LDO a gente traz um único anexo falando de despesas, que vai tratar as despesas, separando elas em programas e ações. Lá na Lei Orçamentária, dos 41 anexos, 22 falam de despesa. Então, vai detalhar a despesa em todos os seus aspectos. A nossa lei orgânica, lá no seu artigo 322, vai dizer que a LDO orienta a elaboração da LOA. Então, nesse sentido que a gente vem aqui apresentar hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com dados principalmente em relação à despesa, mas também em relação à receita, bastante enxutos e agrupados. A gente vem aqui estabelecer o primeiro alicerce para que lá na lei de orçamento, de fato, a gente traga um detalhamento bastante mais profundo. Mas nada disso impede que questionamentos sejam feitos e que a discussão seja proveitosa nesse momento também. Então, o projeto de lei, constituído de todos os seus artigos, lá no seu artigo 45, ele vai trazer para nós quais são os anexos que vão compor essa lei. Então, ele é composto, primeiramente, o anexo de metas fiscais, que se divide em demonstrativos de metas anuais, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior,
metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, situação financeira atual do regime próprio de servidores, estimativa de compensação de renúncia de receita, metodologia memória de cálculo de metas anuais de resultado primário, resultado nominal, margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, o segundo anexo, anexo de riscos fiscais, e o terceiro e último que vai falar das despesas, o demonstrativos de programas e ações por órgão e unidade, o nosso anexo 3 aqui, que é também o anexo 2 do PPA. Então ele vem aqui atualizando o anexo 2 do PPA. Todos esses anexos estão lá em cumprimento ao artigo 4º da LRF. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, estão delimitados todos esses anexos. São todos eles produzidos de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos, pois, aos anexos. No primeiro deles, o anexo de metas fiscais, no demonstrativo de metas anuais, primeiramente é bom deixar claro aqui os indicadores macroeconômicos que foram utilizados na previsão das receitas para 2024. Vou destacar aqui que a gente utiliza uma perspectiva de PIB de 1,4 e um IPCA de 4,13. Quando a gente entra de fato na nossa previsão de receitas e despesas, a gente prevê uma receita total para 2024 de 5.906 bilhões, sendo divididas em 5,6 bilhões de receitas primárias, dessas 5,5 bi de receitas primárias correntes e 69 milhões de receitas primárias de capital. Quando a gente olha para as despesas, totalizando 6 bilhões, as despesas primárias correntes 4,8 bi e 605 milhões em despesas primárias de capital. Ainda nesse mesmo demonstrativo de metas anuais, sendo a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias, a gente tem um resultado primário nominal, uma expectativa negativa de 208 milhões de resultado primário. O resultado nominal, também negativo, de 206 milhões, ele vai medir na prática a variação da nossa dívida consolidada líquida. A expectativa dela para 2024, de 2,5 bilhões. A avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, a gente vai ver aqui o que foi proposto no último exercício de meta e o que de fato foi realizado. Vai chamar a atenção aqui que em relação à receita a gente superou com boa margem o que fora aprovado na lei orçamentária. Então, de uma expectativa de receitas primárias de 5 bilhões, chegamos a 5,2, 200 milhões a mais. Nas receitas primárias, foram 569 milhões a mais do que a meta. Já na despesa, o comportamento inverso. Executou-se menos despesa do que a meta. Sendo o resultado primário a diferença entre as receitas e as despesas, a gente teve um resultado positivo de 889 milhões de diferença. Já no resultado nominal, que a previsão era de um aumento da dívida de até 788 milhões, o que a gente viu é que a dívida fiscal do município seguiu decrescendo no ano de 2022. Um resultado nominal negativo de 108. Então a gente vê aqui a variação da nossa dívida pública consolidada e bastante abaixo da meta, o que é bastante desejável. Seguida, no anexo 1, item C, metas anuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. A gente vai ver aqui as metas para o exercício de 24, comparando ela com os anteriores. Aqui, vou me alongar um pouco mais na fala, porque já no primeiro número, na receita total, a gente vê uma tendência que chama a atenção. A gente vê a receita total crescendo de 21 para 22, de 22 para 23, mas para 24 uma receita menor, que vai causar estranheza e é natural que cause. E aqui cabe explicar. Quando foi projetada a receita de 2023, lá no final do exercício de 2022, o cenário econômico nacional era de otimismo. Então, naquele momento, vínhamos de um 2022 onde superávamos as receitas estimadas, com a economia dando sinais de que seguiríamos naquele crescimento. O que a gente verificou em 2023 não foi isso. Então, a gente vê hoje um ICMS com uma performance bastante abaixo, a gente vê várias receitas com a performance abaixo do que a gente esperava quando montamos a lei para 2023.
Nesse cenário econômico já não tão favorável quanto o último, foi montada essa perspectiva de receita bastante pé no chão, bastante justa, e é o que hoje o cenário econômico nos permite estimar. Então a gente vai ver que, como consequência de receitas menores, a despesa fixada também menor. Isso gera um resultado primário esperado negativo, a gente vê que ele vem sendo negativo nos últimos anos, mas no decorrer da execução a gente consegue torná-lo positivo. Uma expectativa de redução da dívida consolidada, até por conta da expectativa do resultado nominal negativo, e a gente vê que a dívida consolidada sofreu um aumento de 21 para 22, e então a gente espera que ela siga decrescendo desde então. A seguir, evolução do patrimônio líquido. A gente vê que ele vai de 2020 a 22 de 6,3 bi para 6 e finalizando 2022 com 7 bilhões. Item E, recursos obtidos com a alienação de ativos. Em 2020, vazio. Lá em 2021, eu vou chamar a atenção para um erro na primeira linha, 8,8, na verdade é 3,8. Um erro de soma, por favor, desconsiderem. Onde está 8,8 em 2021? O valor correto 3,8, que é a soma de toda a coluna. Dito isso, em alienação de ativos, a receita de alienação de ativos em 2021, 3,8 milhões. Não tivemos despesas com alienação de ativos e um saldo financeiro de 3,8. Em 2022, uma receita de 0,8, um saldo financeiro somado com o anterior, gerando 4,6 milhões de reais. Item F. Aqui no item F, a gente vai falar da avaliação financeira, projeção atuarial dos fundos previdenciários. E aqui, mais uma vez, vale esclarecer. Temos dois fundos previdenciários. O Fundo Previdenciário Financeiro, que é aquele que abarca os funcionários admitidos antes de setembro de 2000. Esse fundo conta hoje com 74% dos participantes do grupo aposentados e pensionistas. Já o fundo capitalizado, ele contempla aqueles servidores admitidos após setembro de 2000. É um fundo que hoje aposentados e pensionistas representam apenas 1% dele. A gente vai ver que isso faz bastante diferença na projeção atuarial. O fundo financeiro é um fundo deficitário, o fundo capitalizado um fundo superavitário. A projeção atuarial contempla 90 anos desse fundo. Então a gente vai partir de 2023 e ele vai. Por conta de espaço, eu resumi aqui apenas aos primeiros anos, é uma tendência que se segue. E o fundo financeiro, em 2023, ele espera ter um resultado projetado negativo de 127 milhões, para 2024, menos 269, e depois de 90 anos, lá em 2112, a projeção atuarial projeta negativos 2,7 bilhões. Quando a gente vê o fundo capitalizado, projeta para 2023 um saldo de 1,2 bi, para 2024, 1,4, e ao final da projeção atuarial, depois de 90 anos, lá em 2112, 131 milhões positivos. Item G, estimativa e compensação da renúncia de receita. O anexo completo traz todas as renúncias de receita. Aqui, por questão de espaço, eu agrupei. Lá no anexo da LDO ele está completo, podemos discutir ele no detalhe se for o caso. Coloquei em ordem dos maiores. Então, o maior deles é o congelamento do IPTU, somando 250 milhões em renúncia. A revogação, a taxa do lixo aparece duas vezes, uma como revogação, uma como desconto. Então, 111 milhões a revogação, 54 milhões o desconto. A isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, 46 milhões. E o desconto de 5% como benefício do IPTU, 25 milhões. As demais renúncias somam 87 milhões, um total de 577 milhões de reais, estimados para 2024. No item H, a gente vai trazer o cálculo do resultado primário. A gente apresenta ele lá como um valor fechado nos primeiros anexos. Aqui a gente mostra o cálculo. Como eu disse, ele é a diferença entre as receitas fiscais líquidas e as despesas. Então, a gente tem receitas correntes, 6,1 bi, receitas de capital, 72 milhões, somando 6,199. Já nas despesas, em despesas correntes, 5,3 bi, 632 milhões em receitas de capital,
412 milhões na reserva de contingência. A reserva de contingência grande aqui, vale deixar claro que a maior parte dela é do IPREF. Da diferença dos dois totais, da receita e da despesa, dá um resultado primário negativo de 205 milhões. A memória de cálculo do resultado nominal, e a gente vai ver aqui 4 anos sendo apresentados no anexo, anos de 21 e 22 já executados, ano de 23 ainda em execução, os resultados são a previsão até o final do exercício e 24 previsto. Então, partindo de uma dívida consolidada projetada em 2024 de 2,953 bilhões, considerando as deduções que são o ativo disponível em 521 milhões, zero em haveres financeiros, restos a pagar 242 milhões. Isso gera para a gente uma dívida consolidada líquida da ordem de 2,6 bilhões e um resultado nominal positivo de 33,13 milhões. O item J, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, e aqui a gente parte de um aumento permanente de receita de 22 milhões, uma redução permanente de despesas de 282 milhões, que gera para a gente uma margem bruta de 304 milhões. O saldo utilizado dessa margem bruta, 0,3 milhões, que deixa a gente com uma margem líquida de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado de 304,41 milhões de reais. O segundo anexo, o anexo de riscos fiscais, ela aqui não contempla nenhuma receita de caráter obrigatório de caráter continuado, que não se enquadram nessa classificação específica. Não que não exista, só não se classificam aqui nesse agrupamento. No anexo de riscos fiscais, aqui a gente vai prever possíveis riscos e passivos contingentes e medidas que já são previstas para combatê-los caso necessário. Em passivos contingentes, demandas judiciais trabalhistas e demandas fiscais, somando 354 milhões. A providência prevista é a utilização de valores da reserva de contingência e limitação de empenhos, caso necessário. Nos demais riscos fiscais, a gente tem aqui uma possível frustração de arrecadação prevista da ordem de 80 milhões, que é o risco da previsão, e uma restituição de tributos, aqui a gente está falando da taxa do lixo, o resíduo que ainda restar pagar, se for o caso. Agora, entrando no anexo 3, e por conta da divisão que fora feita aqui, eu vou me limitar a falar do orçamento da despesa da Secretaria da Fazenda, que ele engloba a própria Secretaria da Fazenda, os encargos gerais do município, e o Fundo Proguaru, que já não tem despesas previstas, mas como consta do PPA, ele segue constando aqui também da LDO. Primeiro, na Secretaria da Fazenda, no PPA da Secretaria da Fazenda, a gente tem, primeiro, o programa 61, o nosso único programa, Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil. Esse programa conta com esses 5 indicadores. Investimento per capita, nível de endividamento, recuperação da dívida ativa, índice de eficácia das previsões de receita própria e índice de inadimplência de IPTU. Esse índice recente foi calculado com a média dos últimos anos, anteriores ao PPA, e esse índice futuro é a nossa proposta que desejamos atingir. Então, no investimento, partindo de 132 de média passada para 180, nível de endividamento reduzindo de 77 para 45, a gente já está bem abaixo disso, já nos primeiros anos do PPA conseguimos reduzir disso. Recuperação da dívida ativa de 3,1%. Esse índice foi reduzido pelo alto crescimento do estoque da dívida ativa, que quando criado o índice, o estoque da dívida ativa estava na casa de 8 bilhões, hoje ele já passa de 13, então isso faz com que o percentual naturalmente reduza. Índice de eficácia de previsão de receitas próprias, num índice recente de 91, a gente pretende melhorar ele para pelo menos 95. E na inadimplência de IPTU, reduzir ela de 37% a pelo menos 36%. Esse programa, aqui, atribuindo valores, o programa 61, nessa previsão inicial, conta com 45 milhões.
Ele é dividido em 3 ações. A ação manutenção de pessoal e encargos foi transferida para a Secretaria de Gestão, então toda a folha é pilotada pela Secretaria de Gestão, então não conta com valores na Secretaria da Fazenda. Gestão financeira, orçamentária e contábil, que contempla os nossos contratos relacionados à nossa atividade finalística, então contratos bancários, correio e tudo mais. E manutenção da Secretaria da Fazenda são os nossos contratos de manutenção. Aluguel, manutenção de elevadores, limpeza e tudo mais. Seguindo os encargos gerais do município, ele vai ter também um único programa, 0063, Gestão Administrativa e Operacional sob supervisão da Fazenda. Nesse momento, a expectativa é de gastar com eles R$ 434 milhões, divididos nessas 8 ações. A primeira delas, amortização e encargos de financiamento da dívida contratual, com 144 milhões. Aqui dentro estão englobados todos aqueles parcelamentos com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, INSS e tudo mais. Amortização e encargos de financiamento da dívida contratual externa. Aqui a gente tem o contrato do Baquirivu, somente, a CAF. Amortização e encargos e refinanciamento da dívida contratual, 1,4 mil, não tem previsão de receita, é um valor simbólico. Encargos e restituições e indenizações. Aqui nessa ação a gente tem as pensões judiciais e demais indenizações. Integralização de capital, possíveis aportes de capital na Proguaru, caso seja necessário no processo de encerramento. Sentenças judiciais são os precatórios, 137 milhões. Sentenças judiciais de pequenos valores, RPVs, uma previsão de 10,7 milhões. E obrigações contributivas diversas, basicamente a contribuição ao PASEP aqui, estimados 42 milhões nesse momento. Consta ainda aqui a Proguaru, mas consta simplesmente com valores simbólicos, ela constava lá no início do PPA, o fundo Proguaru já não executa, como não executa serviços, já não tem também a transferência de recursos, ficam só com valores simbólicos caso seja levantada alguma pendência de pagamento antiga, mas no momento a previsão é 0. Era o que tínhamos a apresentar, eu agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Anunciar a presença da vereadora Sandra Gileno, vereador Jaime Júnior, vereador Robildo Santos. Mais algum vereador? Está aberta a palavra aos senhores vereadores. Também a presente assessora Elza, assessora do vereador Gilvan Passos, e o Éder, assessor do Luiz da Sede. Aberta a palavra aos senhores vereadores, se assim o quiserem. Não há vereador inscrito, mas alguém quer fazer uso da palavra? Todo mundo satisfeito com a explanação? Está aberta a palavra, vereadora. Se a senhora quiser falar, fique à vontade. Então, como não há vereador inscritos, no nosso entendimento, está contento a explanação do senhor Guilherme, e eu passo agora para as considerações finais. Oscar, se o senhor quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma colocação, já vamos encerrar a audiência. Presidente, eu recebi agora perguntas de fora que nós responderemos a posteriori. Sim. Até porque elas não são pertinentes ao assunto. Agradeço. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Eu só quero agradecer a atenção do senhor, a atenção dos demais vereadores e vereadoras presentes e a atenção também dos telespectadores. Em nome do senhor, eu agradeço aí toda a equipe da Secretaria de Finanças, Secretaria de Finanças, da Fazenda. Agradecer a presença dos senhores vereadores, da assessoria, da nossa imprensa, Departamento de Imprensa da Câmara, nossa assessoria toda. E nosso muito obrigado. A próxima audiência será da Secretaria da Fazenda. E amanhã, senhores vereadores, às 17 horas, a próxima educação, desculpa, 19 horas. Amanhã, às 17 horas, é a Câmara Municipal.
E às 18, Secretaria de Governo, que falará por todas as secretarias e as coordenadorias. O secretário Edmilson Americano estará aqui, o xará do senhor, vereador Edmilson Souza, estará aqui. Então eu solicito aí, eu peço aos senhores vereadores o comparecimento na audiência para a gente encerrar aí as audiências da LDO. E o prazo para a apresentação de emendas vai até o dia 19, segunda-feira, às 12 horas. Emendas. Se for constitucional, todas. Se for inconstitucional, nenhuma. A reunião da comissão especial para analisar as emendas será no dia 21/6, quarta-feira, às 11 horas. Como não há mais assunto a ser tratado, declaro encerrado a presente audiência pública. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras.